A paz do Senhor a todos. Quero convidar vocês para a nossa aula, nossa sétima aula, graças a Deus, avançando pela fé. E o tema da nossa lição de hoje é justamente Paulo, exemplo de liberdade. O texto áureo diz: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. A verdade prática fala: o compromisso com o evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. Amém? Antes de começarmos a nossa aula, quero convidar você a fazer uma oração breve, convidando que o Espírito Santo possa estar presente no meio desta aula. Amado Deus e amado Pai, te damos graças neste momento pela oportunidade de estar transmitindo, de estarmos estudando e convidarmos a Ti, Senhor, que venha nos iluminar, trazer da Tua sabedoria, para que todos aqueles que ouçam, para todos aqueles que estudem esta mensagem, estudem esta lição, possam aplicar dentro das suas vidas, entender o máximo possível daquilo que Tu queres nos ensinar e que possamos aplicar em nossa vida cristã todos os dias. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vem justamente falar sobre a liberdade do cristão. E ele vem debater o ponto principal, falando que a nossa liberdade, ela não está em cima da questão dos direitos que temos, e nem tampouco dos deveres, mas ela deve ser regida pelo amor que temos ao próximo, de que podemos sim abrir mão de certos direitos para que possamos ganhar almas, para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos, através do nosso testemunho, fazer uma pregação muito mais bela do que vários discursos fabulosos, como se era na época de Atenas. E agora, já estudando o capítulo 9, nós vamos, Paulo vem justamente especificar isso daqui, mostrar através da sua vida, mostrar que quantos direitos que ele tinha adquirido, ele abriu mão para poder ganhar a todos. Muitos acabam interpretando esta fala de Paulo como sendo que Paulo tenha praticado várias coisas, convivido com várias coisas para poder ganhar as pessoas, tendo convivência com o mundo, e não é isso que Paulo se refere. Ele vem justamente falar que ele se fez de todos para todos, que ele abriu mão, que ele demonstra a sua liberdade, que ele tinha o direito de fazer aquilo, mas ele não faz. E não faz porque ele é livre para não fazer. E o fato dele não fazer é justamente o que lhe deixa livre para poder pregar o evangelho, para não estar preso a nada, não estar preso a nenhum tipo de favor, a nenhum tipo de obrigatoriedade que não seja com o próprio Cristo, com o próprio casamento com a igreja. No tópico 1 nós temos a autenticidade, tá? Isto é, a partir do ponto do versículo 1 até o verso 6, nós vemos uma defesa de Paulo em relação à sua originalidade, à sua autenticidade quanto a ser um apóstolo. Ele diz no verso 1: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, vosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo tem essa obrigatoriedade de demonstrar sempre uma defesa do seu apostolado. Não que houvesse, assim, digamos, diretamente uma briga, uma contenda, dizendo que ele não era apóstolo. De todas as igrejas que Paulo formou, em Corinto, era quem menos tinha esse direito de questionar o seu apostolado. Mas ele se sentia na obrigação de provar o quanto ele era apóstolo. E ele, justamente nesse versículo, vem enumerar quais as qualidades para ser um apóstolo, um verdadeiro apóstolo autêntico. O primeiro ponto, não sou eu livre, porventura? Não sou apóstolo? Não vi Jesus? Ou seja, o primeiro ponto, eu não vi o Jesus, vosso Senhor. Então, o primeiro ponto para que se possa ser considerado apóstolo por eles deveria ser a
ter conhecido Jesus, ter tido um contato com Jesus, um contato bem íntimo com ele. E Paulo justamente demonstra, ora, eu vi Jesus no caminho de Damasco, eu tive o contato com ele, eu fui chamado por ele, por isso eu sou um apóstolo. O segundo ponto que ele diz, acaso não sois frutos do meu trabalho? Ou seja, eu não trabalho pelo evangelho, segundo ponto. Então, se eu vi Jesus, se eu trabalho por este evangelho, que é o segundo ponto, posso ser considerado apóstolo. E para fechar todas as brechas que poderiam questionar sobre a sua autenticidade, do seu apostolado, é justamente ele fecha com todos os pontos. Ele diz, não sois vós frutos do meu trabalho no Senhor? Ou seja, se não fosse através do meu ministério, se fosse através do meu chamado, se fosse através da minha dedicação à obra, vocês não seriam hoje, não teriam o direito de questionar a autenticidade do meu apostolado. Vocês não teriam direito de estar no reino de Deus. Eu fui chamado, fui separado, eu vi a Jesus no meio do caminho, eu fui preparado por ele e aqui estive, trabalhei pelo evangelho incessantemente e vocês são a prova disso, vocês são os frutos deste trabalho. Com este versículo 1, Paulo vem justamente fechar todo o enredo, todo o questionamento que pudesse ter acerca da autenticidade do seu ministério, do seu apostolado. No ponto 2 do capítulo 1, sobre a autenticidade, ele diz autenticidade dos direitos. No verso 3, ele diz, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, no capítulo 4 ao 5. Paulo defende direitos legítimos no comprometimento do seu chamado apostólico. Ou seja, ele tinha por ele ser um apóstolo autêntico, ele tinha todos os direitos que os apóstolos também tinham. Tinham o direito de ter uma companhia, de serem casados, tinha o direito de desfrutar do seu trabalho, não necessariamente ter que trabalhar fora, mas ser sustentado pela igreja. Nós vamos ver nos versículos posteriores que Paulo justamente levanta essa tese, este ponto, e no capítulo 6 ele diz assim, olha, não me tornei, eu peço perdão por não ter dado esse fardo, essa obrigação a vocês, que deveria ter dado, e por isso talvez vocês chegaram a este ponto. Vocês não se sentem comprometido de uma maneira tal com o evangelho, vocês se sentem de uma maneira livre, achando que realmente vocês não precisam daqueles que fundaram, vocês não precisam incentivar outros o próprio evangelho, vocês não precisam incentivar o evangelho, vocês se sentem livre, basta que vocês tenham o evangelho para vocês e o resto acabou, o resto não precisa mais. Basta que eu pregue aqui dentro da minha comunidade que esse ministério, esta pregação, ela vai se espalhar por todos os cantos. Tá? Primeiro, o direito ao suporte da igreja e o sustento material digno, tá? Sem que ele precisasse trabalhar em outro ofício, enquanto o trabalho do ministério lhe tornasse o tempo de potencial. Justamente Paulo agora ele vem questionar a questão daqueles que trabalham única e exclusivamente para o ministério. Todos aqueles que trabalham no ministério devem ser sustentados pelo ministério. Todos aqueles que estão no campo missionário, todos aqueles que estão diante de uma igreja que não tem outro sustento, que vão se dedicar única e exclusivamente à igreja, eles devem ser sustentados pela igreja. A igreja ela deveria ter esta obrigatoriedade de suprir as necessidades do pastor. Não digo apenas a necessidade básica, mas uma necessidade que supra realmente as suas expectativas. Se queremos que nosso pastor seja um pastor que consiga visitar a comunidade, visitar os mais
necessitados, que possa se deslocar, que possa se vestir bem, se apresentar bem, representar bem a sua igreja. Ele deve ser sustentado pela igreja. Se queremos que seja um pastor que consiga transmitir o melhor possível de um sermão lindo, belo, ele precisa estar preparado para isso. Então a igreja seria obrigada a pagar cursos para esse pastor, seriam obrigados a dar-lhe condições de ter uma boa enciclopédia, de ter um bom conhecimento, de conseguir livros para se preparar da melhor maneira possível. E não somente exigir do pastor isto, mas que pudesse também ajudá-lo, contribuir para que isso realmente acontecesse. O segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, era o de se casar e fazer acompanhar-se de sua esposa, tá? Mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse as necessidades tanto dele como da sua família. Amém? Se Paulo havia sido casado em alguma época, é difícil determinar. Nós não temos como determinar se Paulo já foi casado, se Paulo foi abandonado por causa do evangelho, por causa de ter seguido o evangelho de Cristo, sua esposa tenha o abandonado. Todo e qualquer argumento que eu venha colocar aqui é mera especulação. Nós não temos nenhum texto que venha afirmar que Paulo sempre foi solteiro, que Paulo já tenha sido casado, ou que Paulo tenha sido abandonado, ou que ele seja um viúvo. A única coisa que nós podemos indagar é que o conhecimento que ele tinha, a profundeza que ele falava sobre o casamento, sobre o matrimônio, mostra que algum tipo de experiência ele deva ter tido em cima do casamento. No ponto 3, nós temos a autenticidade da liberdade. Versículo 15, Paulo fala: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se façam comigo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, eu não tenho servido de nenhuma dessas coisas, eu não estou usando, não estou escrevendo aqui para vocês, cobrando alguma coisa. Não, de maneira nenhuma, não me interprete desse jeito, porque melhor para mim, ou melhor que me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, para mim, se vocês terem de fazer, façam com amor e não por obrigação. Não que não seja de direito, como nós dissemos antes. É de direito sim do apóstolo, mas ele se achava na vantagem por não precisar utilizar-se desses fins. Não que Paulo achasse que era errado, não, de maneira nenhuma. Paulo dizia que era correto, que era legítimo, que era dever da igreja em cuidar dos seus apóstolos, de cuidar dos seus líderes, mas ele se sentia numa glória em seguir o exemplo de Cristo, que largou, que deixou de toda a sua glória em favor de todos. E ele justamente vem se preocupar com as questões daqueles que são mais favorecidos, daqueles que se acham muito mais nos direitos, daqueles que se acham muito mais fortes, daqueles que se acham muito mais no conhecimento, de querer humilhar e querer subjugar os outros. Então ele diz, Paulo, a preocupação dele é que os cristãos que sejam fortes não levem os cristãos fracos a perecerem na fé. Ele não se preocupa se os cristãos fortes se sentirão ofendidos com suas palavras. Mas, para os fortes, ele diz, seus direitos são irrelevantes, ou seja, o direito que vocês têm não são nada, são balela, são simplesmente retoques, são simplesmente detalhes, tá? E que na maioria são incumbências maior em eliminar o Cristo, tá? Cristo, ele abre a mão dos seus direitos divinos a fim de tornar a salvação possível a todos. Ou seja, Paulo, ele vem justamente chamar todos para que sejam seus imitadores,
quando ele diz sobre largar os seus direitos, quando ele se mostra como exemplo daquele que tem a liberdade, uma liberdade tão grande, de saber os seus direitos, mas ele é livre, livre de peso da culpa, livre de peso sobre achar que está se tornando pesado a alguém. Ele é livre em todos os sentidos, ao ponto de entregar-se em favor da sua igreja, em favor da igreja de Cristo, em favor do seu ministério, dedicar-se diretamente a isto. No tópico 2, nós temos questões dos direitos. E o primeiro direito que Paulo vem defender é justamente o direito do casamento. Dos apóstolos que caminhavam, que faziam a obra como casais. Neste período, nós temos justamente alguns que levavam suas esposas nas suas viagens missionárias para onde eles iriam pregar, e ele dizia que era de direito também a igreja não somente sustentar o ministro, como também a sua família, como também a sua esposa. No ponto 2, nós temos a questão do sustento. Verso 7. Quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? São 3 perguntas que Paulo vem justamente colocar. Se você está na obra, se você está trabalhando, você deve viver da obra. Você deve receber o seu sustento desta obra. Quem é que planta e não colhe? Quem é aquele que vai a uma guerra e não vai vai levar os seus próprios sustentos para aquela guerra? Não, ele terá que ser sustentado pelo governo que o colocou ali. Ele terá que de tirar o seu alimento da vinha que ele está plantando. Ele terá que tomar o leite do rebanho que ele está cuidando. É isso que Paulo justamente vem nos falar. Paulo, o apostolado, era considerado como um ofício, um trabalho em prol da igreja. Dedicação única e exclusivamente à igreja, que exigiam esforço e dedicação. Alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, escolheram abrir mão de suas profissões para se dedicarem de maneira exclusiva à pregação do Evangelho. É a igreja que tem que cuidar dos seus líderes, que tem que cuidar dos seus pastores, que tem que cuidar dos seus missionários, que tem que cuidar dos seus evangelistas. Tá? Paulo compara o ofício apostólico a 3 profissões muito comuns na época. Qual seria? O primeiro é o soldado, que vai a uma batalha, a uma guerra, ao agricultor e ao pastor de gado, que é o que nós falamos agora há pouco. Ele pergunta: qual é o soldado que vai à guerra? Suas próprias custas? Nenhum deles. Todos eles vão pelos espólios da guerra. Todos eles vão sendo sustentados pelo governo que o manda para a guerra. Tá? Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao ofício do apostólico, demonstrando que é lógico e justo que aquele que dedica sua vida à causa do Evangelho, gerando milhares de frutos, seja sustentado por esses frutos. Amém? Se isso é feito no meio secular, quanto mais seria diferente na obra de Deus? Quanto mais seria diferente dentro da nossa comunidade cristã? Do mesmo, claro, Deus é claro que nos sustenta. Mas hoje em dia se tem uma ideia de que o pastor ele deve ser aquele mais humilde, mais simples, que não deve esbanjar, demonstrar nada, porque se ele estiver demonstrando que tem um carro bom, se ele estiver demonstrando que está em uma casa boa, é porque está tirando coisas da igreja. E não é desse jeito que Paulo nos explica. O evangelho deve ser, o evangelista, o pregador, o pastor, ele deve ser sustentado. Já que este que é seu ofício. Ele não somente tem as suas atividades dentro da igreja, quantas vezes ele precisa se dedicar à obra em oração,
Ele não pode estar com a sua cabeça preocupada se ele vai ter que pagar contas. Ele não tem que estar com a sua cabeça preocupada se os seus filhos estão doentes, não tem como comprar remédio. Ele não deve estar com suas preocupações nestas coisas. Ele deve estar dedicado à obra do Senhor. E para isso ele precisa justamente ter uma ressalva da igreja, ter um lastro da igreja, ter uma contrapartida da igreja. Mas tudo é por amor? Sim. O amor ele é primordial, mas a igreja demonstra o seu amor também através das suas ofertas, através da sua honra ao pastor. Ponto 3, ele fala sobre a legalidade, tá? No verso 11 ele diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisar o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupava? Ou é seguramente por nós que ele o diz? O verso 9 ao verso 10. Paulo vem pegar uma expressão bem antiga. Muitos, antigamente, se produzia, se tinha uma produção utilizando-se de animais, de bois, para se fazer o plantio, ou se fazer a limpeza, ou se colher o campo. E alguns tentando aumentar o seu lucro, impedir que o boi venha se alimentar daquela comida, daquele plantio, eles atavam, prendiam algo no rosto do animal para que ele não pudesse se alimentar. Agora imagina ele com fome, trabalhando no sol quente, querendo com o alimento bem próximo, sentindo aquele cheiro e não podendo se alimentar daquilo. É justamente essa expressão que Paulo vem dizer: olha, está sendo proibido isso é proibido, você não pode negar o alimento àquele animal. Isso é não só desumano. E muitos de nós, às vezes, achamos injusto os pastores receberem o salário, estarem dedicando diretamente à obra. Queremos que ele também trabalhe para sustentar a sua família. Ele fala, olha, até dos animais Deus cuidava. Impediu que se atasse a boca do boi enquanto trabalhavam. Paulo demonstra que não é somente com os animais que Deus está preocupado, mas com o obreiro que trabalha na obra, para que viva dignamente. No tópico 3 nós temos questão da renúncia. Paulo vem justamente falar sobre a renúncia. Liberdade para renunciar. Verso 12 ele diz: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não é de hoje que temos pessoas que acabam questionando a necessidade de se doar. Mas o Evangelho, ele prega justamente isso, ofertar. Não se existe uma renúncia, não se tem uma maneira de se adorar, de se demonstrar o quanto você ama a Deus, se não for através de se chamar a Ele como Senhor. Quando nós vamos na presença do Senhor e dissemos assim: Senhor, nós te aceitamos. Aceitamos em nome do Senhor Jesus. Estamos dizendo que Ele é nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, então nós somos seus servos. Se Ele é nosso Senhor, então eu abro mão de todos os meus direitos pelo aquilo que estou recebendo. O ato de recebermos algo tão maravilhoso do Senhor, que é o nosso direito à vida eterna, ao nosso direito do resgate da nossa alma do pecado, de nos ligar novamente com Deus. É um ato voluntário de Deus. É tão grande, o nosso amor deveria ser, nossa recompensa deveria ser tão grande, de colocarmos tudo aquilo que temos, a nossa vida, os nossos bens, os nossos direitos do não direito, como Paulo diz assim, ó, eu não tenho mais direito nenhum. Os meus direitos que eu acho que não são mais direitos,
porque eu abri mão de tudo isso quando eu aceitei ao Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E Paulo vem justamente dizer isso assim, olha, para aqueles que se acham que não deveria pregar, não deveria se pagar nada aos apóstolos, pagar nada aos pastores, usando para o nosso tempo de hoje em dia, ele diz assim, olha, vocês estão no direito de vocês, e eu digo que nós, os apóstolos, também estamos no direito. Mas eu abri mão de cobrar qualquer coisa, de receber qualquer coisa de vocês, qualquer ajuda de vocês. Eu recebi de outras igrejas para poder estar pregando com vocês. Mas de vocês eu abri mão, justamente para que isso não sirva de empecilho para o evangelho. Para que ninguém venha dizer assim, olha, Paulo só vem para Corinto, Paulo só vem pregar nesta igreja grande, porque aqui temos pessoas que financiam ele. Então ele se sentia nesta liberdade, neste direito de dizer assim, olha, eu prego o evangelho verdadeiro, eu prego para aqueles que aceitam dar alguma coisa, eu prego para aqueles que não aceitam, para aqueles que se acham que não precisam, que aqueles que acham que o dízimo não vale, para aqueles que acham que o dízimo é importante, para aqueles que acham que a oferta tem que ser de qualquer jeito, para todos os grupos eu prego e eu abro mão. Se você não quer, não seja forçado, não se sinta na obrigação de fazer isso. Faça tudo com amor e com renúncia. No ponto 2 ele fala renunciar para pregar a todos. No verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele abre mão da sua liberdade, da liberdade de poder viver uma vida como ele queria, uma vida de luxo, uma vida de ostentação, uma vida de prepotência, uma vida de festas, quantas coisas mais vocês possam imaginar de direitos que ele tinha. Ele abre mão de todos esses direitos. Ele diz assim, eu me fiz fraco para com os fracos. Já que vocês acham que não é necessário, então eu não vou forçar, eu não vou convencer vocês disso. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar eles para Cristo. Fiz-me tudo para com todos, do jeito que eles estavam. Não é que ele aceitava todo mundo, mas é que ele dizia assim, olha, é desse jeito? Não, não é desse jeito. O jeito é de outra maneira, mas isso não vai impedir que vocês cheguem para ouvir a mensagem. Para ouvir a mensagem do Senhor. E eu vou pregar o evangelho a qualquer um que queira ouvir, para salvar alguns. Não vou salvar todos, mas devo salvar alguns. O contexto de se fazer tudo para todos demonstra a disposição de Paulo de abrir mão de todos os seus direitos pessoais e de comportamentos que possam prejudicar a fé dos cristãos mais fracos. Caso contrário, Paulo poderia simplesmente defender os seus direitos dos cristãos fortes, de comer a carne oferecida aos ídolos e argumentar em favor deles. Ele trata dos pontos de tensão entre os coríntios, das áreas que gerava conflitos entre os fortes, que exigiam certos direitos, e os fracos cuja fé eram prejudicadas ou dificultadas em razão da exigência daqueles que se achavam que precisavam cumprir penitências, que achavam que precisavam cumprir regras impostas por homens, liturgias, e disse assim, esses podem ser fracos de mente, mas que Cristo também morreu por eles. Amém, amados? O ponto 3, ele diz, prêmios da renúncia. Então, para termos uma renúncia, alguma coisa vamos estar ganhando com isso. E no ponto 25, no versículo 25, ele diz, e todos aqueles que lutam de tudo se abstêm,
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo vem justamente comparar agora o Evangelho, vem comparar a salvação com aqueles homens atletas que eles se abdicavam de tudo, podiam comer de todos os alimentos, sim, mas eles comiam dos melhores alimentos, eles passavam privações, eles se exercitavam, eles se dedicavam à sua tarefa, a seus trabalhos, se dedicavam a rotinas que levavam o limite do seu corpo ao máximo. Tudo isso para quê? Para alcançar coroas, para alcançar uma glória, para alcançar um campeonato, para chegar em primeiro lugar no campeonato olímpico, por algo corruptível. E ele diz: nós, porém, devemos ter o mesmo empenho, devemos ter a mesma dedicação pela obra do Senhor, devemos fazer de tudo, devemos renunciar nossos direitos, devemos pensar no próximo, devemos humilhar a nós mesmos, devemos pensar assim: aquilo que estamos praticando, será que vai ofender alguém? Será que os meus direitos realmente não vai prejudicar alguém? Tudo isso em prol de quê? De algo corruptível? Não. Ele diz: o que nós fazemos tudo é em prol de algo incorruptível que está a nos esperar no final da batalha. Que os nossos esforços não serão em vão. Que aquele homem que é capaz de frear a sua língua, que aquele homem que é capaz de dedicar os seus momentos em orações, que aquele homem que é capaz de atravessar quilômetros andando para pregar o Evangelho, aquele homem que é capaz de pregar o Evangelho sem cobrar nada, aquele que é capaz de estender as mãos para um que está precisando, aquele que é capaz de pegar o último sustento que tem, até mesmo na sua família, e entregar para um que está mais necessitado, aquele um que está investindo no reino de Deus. Ele está investindo por algo incorruptível. Este capítulo finda com uma advertência sobre as consequências temerosas de não praticar a abnegação ou domínio próprio no que se refere à liberdade. Ele tornou-se exemplo do exercício correto da liberdade cristã ao renunciar a legítimos privilégios apostólicos em nome da causa do Evangelho. Então, muitos e muitas pessoas acabam não abrindo mão dos seus direitos, dizendo muitas das vezes assim: olha, eu tenho o direito. Sim, você tem o direito de muitas coisas. Nós todos temos o direito. Mas se nós não aprendermos de que para ganharmos aquilo que é mais precioso, nós precisamos perder a nossa identidade com o mundo todos os dias, que nós precisamos perder a identidade com o primeiro Adão todos os dias, para cada dia conquistar a nossa coroa de glória. A aplicação pessoal. A vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia destes em favor do Evangelho. E a nossa lição de hoje ela termina: será que eu tenho lutado por mais direitos meus? Será que eu tenho todos os dias ido à igreja, todos os dias servido ao Senhor, todos os dias cultuado, indo para a igreja, dando as minhas ofertas, porque eu espero algo corruptível? Ou eu realmente tenho seguido a Cristo por amor ao mundo, por amor às pessoas que estão perdidas? Será que eu tenho ido à igreja apenas para prestar o meu culto? Ou eu tenho me preocupado com aquele que está se perdendo? Quantas almas eu tenho levado para o Senhor? Será que eu só tenho me preocupado em ganhar o mundo? Mas o mundo através das coisas materiais? Ou eu tenho me preocupado em ganhar o mundo
em relação às almas que estão perdidas? Será que eu sou capaz de, antes de ir para o culto, pensar em adorar a Deus, primeiramente pensar naquele que não adora ainda a Deus, aquele que ainda não conhece aquilo que eu recebi, aquilo que eu recebi de graça? Será que a pessoa que é minha vizinha é capaz de ir para a igreja porque olha em mim e vê um bom testemunho, ver uma pessoa diferente? Uma pessoa que para muitos pode parecer que é bobo, que é besta, que que não sabe brigar pelos seus direitos, mas que na verdade tem uma paz dentro de si, que demonstra o tempo todo que está feliz e ninguém consegue explicar por que de tanta felicidade, mas que quando olham para você sente uma paz profunda. Que possamos a cada dia refletirmos se estamos verdadeiramente alcançando algo incorruptível ou estamos nos perdendo, alcançando as coisas corruptíveis deste mundo. Fique na paz de Cristo Jesus neste momento. Agradeço você que esteve comigo e se você puder, curte, comenta, deixe aqui seu comentário. Se esta aula foi ótima para você, se essa aula foi ruim para você, se teve alguns pontos que você não entendeu, eu quero abrir esta oportunidade para você e com certeza tiraremos um tempo, nem que seja um pouquinho, dentro das nossas atividades durante a semana, para responder a sua pergunta. Fique na paz de Cristo.